Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de língua portuguesa. E o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje é o conteúdo de predicação verbal. E o que é a predicação verbal? Há alguns verbos que precisam de um complemento para que a frase tenha um sentido completo. Então, é justamente isso do que trata a predicação verbal. Essa relação entre os verbos e os seus complementos, tá? Então, o material da aula de hoje, ele está disponível no grupo do WhatsApp do 7º C e ele também está disponível no grupo do Facebook da escola. Então, vamos começar. Na primeira página do material, eu coloquei 2 exemplos para nós conseguirmos compreender essa questão da predicação verbal, tá? A escola comprou. Se eu digo assim, a escola comprou. Logo vocês vão me perguntar, a escola comprou o quê? Quem compra, compra alguma coisa. Então, o verbo comprar, ele está precisando de um complemento. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se eu disser assim, a escola comprou, a frase fica sem o sentido. Então, ou seja, eu vou ter que colocar, após a palavra comprar, eu vou ter que colocar alguma palavra para completar o sentido dessa frase. Tá certo? Então, é justamente o que está aqui. A escola comprou. Comprou o quê? A escola comprou novas cadeiras. Percebam que agora a frase está com o sentido completo. Então, percebam que o verbo comprar, ele vai precisar de um complemento para que a frase tenha esse sentido completo. O outro exemplo que eu coloquei, as crianças precisam. As crianças precisam de quê? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então percebam que o verbo precisar, ele precisa de um complemento, ou seja, depois do verbo precisar, eu vou ter que colocar alguma palavra para que essa frase fique com o sentido completo. Tá? Então, as crianças precisam. As crianças precisam de quê? As crianças precisam de atenção. Então, percebam que agora a frase está com o sentido completo, tá? Então, vamos lá. Hoje nós vamos estudar 3 tipos de verbos, tá? Nós vamos estudar o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto, tá? Então vamos lá. O verbo transitivo, o primeiro verbo que nós vamos estudar é o verbo transitivo direto. Então, o que é o verbo transitivo direto? O verbo transitivo direto é um verbo que vai necessitar de um complemento para que a frase tenha um sentido completo. Só que entre esse verbo e esse complemento não vai haver nenhuma preposição. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Ó, percebam. Naquele primeiro exemplo que eu dei, a escola comprou novas cadeiras. A escola comprou o quê? Comprou novas cadeiras. Então, novas cadeiras é o complemento do verbo. Percebam que entre o verbo comprar e o verbo as palavras novas cadeiras não tem nenhuma preposição. Então, percebam, logo após o verbo comprar, vem a palavra novas cadeiras. Então, esse verbo está recebendo um complemento, mas esse complemento antes dele não tem nenhuma preposição, tá? Então, os casos em que acontecem o verbo transitivo direto vão se dar dessa forma, tá? Ou seja, entre o verbo e o complemento não vai haver nenhuma preposição. E quem é o complemento do verbo transitivo direto? É o objeto direto. Esse complemento, ou seja, essa palavrinha que nós colocamos após o verbo transitivo direto, vai se chamar objeto direto, que é o seu complemento, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Lá no finzinho da primeira página, eu coloquei assim, ó. O Brasil tem muitas florestas. O Brasil tem o quê? Quem tem, tem alguma coisa. Então, percebam que o verbo ter está precisando de um complemento, tá? Então, o Brasil tem muitas florestas.
Então, muitas florestas vai ser o complemento, ou seja, muitas florestas vai ser o objeto direto. Por quê? Porque ele está completando o sentido do verbo tem. Percebam que entre o verbo ter e muitas florestas não há nenhuma preposição. Tá certo? Vamos para o segundo exemplo. Os jornais mostram. Os jornais mostram o quê? Quem mostra, mostra alguma coisa, tá? Então, percebam que o verbo mostrar está precisando de um complemento. Aí a frase completa, ó. Mostram, os jornais mostram a violência. Então, a violência vai ser o complemento do verbo mostrar. E, consequentemente, a violência vai ser o quê? O objeto direto. Percebam que entre mostrar e violência não tem nenhuma preposição. Tá certo? O terceiro exemplo. O prefeito fez. O prefeito fez o quê? O prefeito fez muitas obras. Então, o prefeito fez. Ele fez o quê? O verbo fazer está necessitando de um complemento. Ele fez muitas obras. Muitas obras vai ser justamente esse complemento e, consequentemente, vai ser o objeto direto, tá? Percebam, tá? Logo após o verbo transitivo direto, nós sempre vamos encaixar a pergunta o que, ou então a pergunta quem. Então, quando após um verbo, tá certo? Você conseguir encaixar essa pergunta o que ou quem, então esse verbo vai ser transitivo direto, tá certo? Vamos para o segundo tipo de verbo, que é o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo direto também vai precisar de um complemento, tá? Ou seja, ele não tem um sentido completo. Ele sempre vai precisar de um complemento para que a frase tenha um sentido completo. A diferença é que, tá? Entre o verbo transitivo indireto e o complemento e o seu complemento vai aparecer uma preposição. E quem é o complemento do verbo transitivo indireto? É o objeto indireto, tá? Então, entre o verbo transitivo indireto e o seu objeto indireto, sempre vai aparecer uma preposição, tá? Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. As crianças necessitam de carinho. Necessitam de quê? Quem necessita, necessita de alguma coisa. Percebam que entre o verbo necessitar e a palavra carinho, aparece o quê? Aparece a preposição de, tá? Então, percebam, as crianças necessitam de quê? Necessitam de carinho. De carinho vai ser o quê? Vai ser o complemento do verbo necessitar, ou seja, vai ser o objeto indireto. Então, mais uma vez, percebam que entre o verbo necessitar e a palavra carinho, que é o objeto indireto, aparece o quê? Aparece a preposição de, tá? Outro exemplo, ó. A população não confia nos políticos. Não confia em quem? Quem confia, confia em alguém ou em algo. Não confia nos políticos. Nos políticos vai ser o quê? Objeto indireto, tá? Então, percebam que entre o verbo confiar e a palavra políticos aparece o quê? Aparece a preposição nos. Então, entre o verbo transitivo indireto e o objeto indireto sempre vai ter o quê? Uma preposição. E o outro exemplo, ó. Os brasileiros gostam de praia. Os brasileiros gostam de quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa, tá? Gostam de praia. De praia vai ser o quê? Vai ser o objeto indireto. Percebam que entre o verbo gostar e praia vai aparecer a preposição de. Então, percebam, sempre entre o verbo transitivo indireto e o seu objeto indireto, sempre vai aparecer a preposição de. Tá certo? Espero que tenha dado para entender. Aliás, perdão.
Entre o verbo transitivo indireto e o seu objeto indireto sempre vai aparecer uma preposição. Eu coloquei um quadro aqui, ó. Principais preposições que podem aparecer após o verbo transitivo indireto: em, para, da, de e do, das e dos, na e no, nas e nos, com, a, ao e aos, por e contra. Tá? São as principais preposições que podem aparecer depois de um verbo transitivo indireto. Tá certo? Então vamos lá. O terceiro verbo que nós vamos estudar é o verbo transitivo direto e indireto, tá? Esse verbo ele vai receber dois complementos. Ou seja, ele vai receber um objeto direto e um objeto indireto numa mesma frase, tá certo? Então vamos lá. Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Enviei cartões aos meus clientes. Enviei o quê? Eu enviei cartões. E eu enviei cartões a quem? Aos meus clientes. Cartões vai ser o objeto direto. Enviei o quê? Cartões, objeto direto. E enviei a quem? Aos meus clientes. Aos meus clientes vai ser objeto indireto. Por quê? Tá? Percebam que antes de meus clientes aparece quem? A preposição aos. Então, meus clientes vai ser um objeto indireto. Então, percebam que nessa frase, ó, enviei cartões aos meus clientes. Percebam que a frase está recebendo dois objetos. Um objeto direto e um objeto indireto. Então, é por isso que se diz que o verbo é transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo, porque ele recebe dois complementos. A segunda frase: ofereci ajuda aos desabrigados. Ofereci o quê? Ofereci ajuda. E ofereci ajuda a quem? Aos desabrigados. Ajuda vai ser objeto direto. E aos desabrigados vai ser o quê? Objeto indireto. Percebam que antes de desabrigados aparece quem? A preposição aos. Entreguei o livro ao proprietário. Entreguei o quê? O livro. E entreguei a quem? Ao proprietário. O livro vai ser objeto direto. E proprietário vai ser objeto indireto. Percebam que antes da palavra proprietário aparece o quê? Aparece a preposição ao. Última frase. Dei presentes aos meus amigos. Dei o quê? Eu dei presentes. E eu dei esses presentes a quem? Aos meus amigos. Então, aos meus amigos, presentes vai ser o objeto direto. E aos meus amigos vai ser o quê? Objeto indireto. Percebam que antes de meus amigos vem a preposição aos. Então, gente, esses foram os três tipos de verbos que nós estudamos hoje. Verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto. Então, eu preparei uma atividade, tá certo, para vocês fazerem. E nessa atividade, vocês vão classificar os verbos em transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto. Aí eu coloquei aqui, ó, letra A. O Brasil tem muitas praias. O Brasil tem o quê? Ele tem muitas praias. Então, percebam, entre o verbo ter e o seu complemento, que é muitas praias, tem alguma preposição? Não, não tem, tá? Então, a gente diz que o verbo ter é um verbo transitivo direto, porque entre o verbo ter e o seu complemento não tem nenhuma preposição, tá? Letra B. Os jovens gostam de praia. Os jovens gostam de quê? Eles gostam de praia, tá? Percebam, entre o verbo gostar e a palavra praia, que é o complemento, tem alguma preposição? Tem. A preposição de.
Então, se entre o verbo gostar e a palavra praia tem alguma preposição, o verbo é transitivo indireto, tá certo? É isso que vocês vão ter que fazer com todas as frases. Vocês vão ter que classificar entre verbos transitivos direto, indireto ou transitivo direto e indireto, tá certo? Se vocês ficarem em dúvida quanto à preposição, voltem lá em cima naquele quadro que eu coloquei, as principais preposições. Vejam se uma vamos supor, tá? Vamos supor que você leu a frase os jovens gostam de praia e você ficou em dúvida se de é preposição, você volta lá naquele quadro e vê se de está lá dentro daquele quadro. Se estiver, é porque é uma preposição. Tá certo? Espero que tenha dado para entender e qualquer dúvida, tá certo? Vocês entram em contato comigo pelo WhatsApp para tirar a dúvida, tá certo? Boa tarde a todos.